Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. O que faz um sermão ser, mais do que um simples discurso? A gente vai explorar a oratória bíblica, que é uma forma de comunicação super única e poderosa. A ideia aqui não é só informar, mas transformar. Vamos entender como isso funciona na prática. Para a gente começar a entender essa arte, é fundamental partir da crença que está na base de tudo. A mensagem, nesse contexto, não é vista como algo parado, estático, mas sim como algo vivo, potente. É essa convicção que muda tudo, que eleva o ato de pregar de uma simples apresentação para um evento com um significado espiritual muito profundo. Então, o que é, afinal, a oratória bíblica? Bom, a gente pode definir como a arte de passar a mensagem divina com clareza e com força. Mas olha, o mais interessante vem agora. O objetivo não é só passar uma informação. O alvo é transformar quem está ouvindo. E essa é a grande diferença, sabe? É o que separa essa prática de outras formas de falar em público. E essa meta de transformação, ela se desdobra em 3 objetivos bem específicos. O primeiro é edificar, ou seja, construir, fortalecer a fé. O segundo é exortar, que é basicamente encorajar, motivar a pessoa a agir. E o terceiro, consolar, que é trazer conforto nos momentos difíceis. É um propósito com várias camadas, né? Para a gente organizar essa análise, vamos pensar nisso como se fosse uma construção, uma arquitetura mesmo. A gente vai se basear em 3 pilares: a fundação espiritual, o projeto intelectual e, por fim, a ponte que cria a conexão humana. Vamos lá, começando pelo nosso primeiro pilar, a fonte divina. Se a oratória bíblica fosse um prédio, essa seria a fundação, o alicerce. É a base espiritual que, dentro dessa visão, faz toda a diferença e torna essa arte algo único. Dentro dessa fundação, a gente encontra 3 elementos que são o coração de tudo. A oração, vista como o ponto de partida de todo o processo. Depois, uma dependência do Espírito Santo como guia, tanto para o conteúdo quanto para a forma de entregar a mensagem. E, claro, a Bíblia, que é a fonte final de autoridade de onde tudo nasce. São esses elementos que fundamentalmente distinguem essa oratória da secular. Agora, vamos subir para o segundo pilar. Aqui a gente tem o ofício intelectual. Se o primeiro pilar foi a fundação, este aqui é a planta baixa, o projeto do arquiteto. É o trabalho pesado, o estudo rigoroso e o design necessários para construir um sermão que seja coerente e fiel ao texto original. E aqui a gente topa com 2 termos que parecem complicados, mas a gente descomplica. Pensa assim, a hermenêutica são as regras do jogo, os princípios gerais para interpretar um texto do jeito certo. Já a exegese é jogar o jogo, é a análise minuciosa de um texto para extrair o significado que está lá, sem forçar nenhuma ideia de fora. Então, o ponto central aqui é que existe um processo, um método. Começa com os princípios gerais de interpretação, depois vai para uma análise bem profunda do texto escolhido e só então se chega na homilética, que é a arte de organizar tudo isso, de estruturar a mensagem de um jeito lógico e claro para quem vai ouvir. E dentro da homilética existem diferentes projetos, diferentes estruturas que podem ser usadas. Por exemplo, o sermão expositivo, que analisa uma passagem em detalhes. O temático, que junta vários textos para falar de um assunto só. Tem o biográfico, que foca nas lições da vida de alguém. E o apologético, que constrói uma defesa da fé. Cada arquitetura dessas serve para um propósito diferente. Bom, isso tudo nos traz ao nosso último pilar, a conexão humana. Depois de ter a fundação divina e o projeto intelectual bem amarrados, é preciso construir a ponte. É preciso conectar essa mensagem, que foi tão cuidadosamente preparada, com as pessoas que estão ali para ouvir. E é aqui que a gente vê os elementos clássicos da retórica entrarem em cena. É muito interessante. O logos é a lógica, o argumento racional, que aqui está totalmente baseado no estudo da Bíblia. O ethos é a credibilidade de quem fala, sabe? A integridade, o caráter. E o pathos é a conexão emocional, que geralmente é criada com histórias, com exemplos que tocam na experiência de vida de quem ouve. Para construir essa ponte, o orador tem uma verdadeira caixa de ferramentas. Coisas como variar a voz para manter o pessoal engajado, a linguagem corporal para reforçar o que está sendo dito, o contato visual para criar uma conexão mais pessoal e também o poder de contar uma boa história para ilustrar as ideias. E claro, usar uma linguagem que todo mundo entenda. Isso é fundamental. No final das contas, uma oratória bíblica que realmente funciona não é só um desses pilares isolado. É a fusão dos 3. É a dependência profunda da fonte divina, o rigor de um trabalho intelectual bem feito e a autenticidade de uma conexão humana. É exatamente onde a técnica se encontra com a convicção. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final.
que vai até além do nosso tema específico de hoje. Em qualquer tipo de comunicação que busca impactar de verdade, seja num palco, numa sala de aula ou até numa conversa, onde será que termina a preparação? Todo aquele trabalho meticuloso e onde começa aquele momento de inspiração que realmente conecta e transforma? Fica aí a pergunta para a gente pensar.